Shibone Besami Olá, gente. Shalom, shalom a todos. Estamos iniciando o nosso estudo diário das 7 leis. Hoje é segunda-feira, dia 19 de fevereiro de 2024. Estamos iniciando, então, mais uma semana com o estudo diário das 7 leis. Hoje nós vamos entrar na 14ª ramificação do primeiro mandamento, que é o mandamento de não praticar idolatria. E a 14ª ramificação é o detalhe sobre este mandamento, que é também a proibição de erigir um pilar para a idolatria. Na leitura do Guia Beninoa de hoje, estamos na página 12 e 13. Estamos aqui encerrando o prefácio, do Guia Beninoa, e estamos no parágrafo 4 até o fim do prefácio. Então, começando o nosso estudo diário das 7 leis de hoje, na leitura do Guia Beninoa, estamos na pergunta de número 12. A 12ª pergunta, ela é feita da seguinte forma: porque algumas vezes as opiniões de outros rabinos são um pouco diferentes da opinião de um rabino. Muitas vezes fala uma coisa, o outro fala outra. O nosso rabino Yaakov Wittgenstein, ele responde essa pergunta. No Guia Beninoa, na página 12, você começa na página 12, no parágrafo 4 e em diante. Está escrito assim: quando estudamos a Alahá, nos deparamos muitas vezes com diversas opiniões, algumas mais rígidas e algumas mais lenientes. Por esse motivo, encontramos dentre o povo judeu comunidades com costumes e regras diferentes, como, por exemplo, as diversas diferenças que existem entre a comunidade Askenazi e Sefaradi. Porém, todos os costumes ascendem a Deus, cada um pelo seu devido portão. Da mesma forma, é possível que o leitor encontre em outras fontes noéticas, mesmo compiladas por rabinos religiosos e ortodoxos, diferentes condutas, algumas mais rígidas e restritas, algumas mais lenientes e acessíveis, porém, estando baseados em uma fonte sagrada, todas elas ascendem a Deus. Então aqui nós aprendemos, de acordo com a resposta do nosso rabino Yaakov Wittgenstein, nós aprendemos que muitas vezes você vai pegar um livro de um rabino e você vai ver que aquele livro está falando algo sobre como cumprir uma mitzvah, e outra vai estar falando um pouco diferente. Alguns eles vão detalhar mais, outros vão trabalhar de uma forma menos rigorosa ou mais acessível. O que é Alahá? Alahá é a aplicação da lei judaica sobre um quesito. Muitas vezes, aquele rabino ele vai trazer as fontes sobre as quais ele está apresentando aquele tema. Outras vezes, ele vai trazer uma fonte tal ou uma outra fonte. Amparado pelas fontes, todas as respostas são verdadeiras. Agora, quando não trazida alguma fonte para comprovar algo, aí existe um certo problema. Então aqui nós aprendemos que não importa se o rabino tal ou outro rabino, ele apresenta o tema dessa ou daquela forma. O importante é você escolher um rabino e seguir aquele ensinamento. Continuando o nosso estudo diário das 7 leis de hoje, nós estamos na mitzvah diária, no mandamento diário de não praticar idolatria. Já falamos que esse mandamento em hebraico é chamado de Avodah Zará. Avodah significa serviço, Zará significa estranho. Logo, a proibição de idolatria é uma proibição de quê? Uma proibição de algo que não foi ordenado em relação ao culto ou ao serviço a Deus, e a pessoa vai e institui, ou muitas vezes é algo que foi proibido em relação a um culto ou um serviço a Deus, e a pessoa transgride essa proibição. Então, a respeito disso, nós aprendemos que esse conceito
ele é um conceito que mostra que nós não devemos inventar concepções da nossa própria mente, da nossa própria cabeça, como servir ao Criador. Mas devemos servir ao Criador de acordo com aquilo que ele já instituiu na sua própria Torá sagrada. Bem, a referência do primeiro mandamento, que é o mandamento de não praticar idolatria, está escrito da seguinte forma: e ordenou Deus ao homem, não terás outros deuses diante de mim. Gênesis 2,16, com Êxodo 20, versículo 3, interpretado pela Torá Oral no Tratado Sanhedrin, página 56b. Estamos nos baseando no livro As 7 Leis do Altíssimo, do Rabino Moshe Weiner. O Rabino Moshe Weiner, ele vai apresentar, dentre várias ramificações, vários detalhes, os 7 mandamentos universais. Ainda estamos no primeiro mandamento de não praticar idolatria, chegando agora na 14ª ramificação, que é a proibição dos descendentes de Noé de erigir obeliscos, que são um edifício ou uma coluna ou qualquer sinal proeminente cujo objetivo é chamar as pessoas para adorar ídolos. Daqui nós aprendemos que somos totalmente obrigados a cumprir esse quesito, e a punição pela violação desse quesito hoje é pelas mãos dos céus, também seria pelas mãos dos céus até mesmo quando o Beit HaMikdash estivesse de pé, devido a não trazer uma pena capital para o Yehudi, ou seja, para o judeu, também não traria uma pena capital nesse quesito aqui para o não-judeu, sobre uma época dos tribunais. No entanto, mesmo na época dos tribunais, teria aquilo que nós chamamos punição pelas mãos dos céus. O que significa isso? Significa que você não seria julgado por um tribunal, mas estaria suscetível a algum decreto divino sobre a sua vida. Logo, isso é considerado, então, erigir obeliscos é considerado uma transgressão, tanto para os judeus quanto para os não-judeus. Daqui nós aprendemos que nós não devemos erguer um pilar ou pedestal de pedra para fins religiosos. Os adoradores de deuses falsos estabeleceram o costume de erguer tais colunas e colocar ídolos sobre elas, para elevá-las diante das massas para adoração. A Torá proíbe, portanto, o uso de tal pilar, mesmo quando não há adoração de ídolos envolvida, de modo a nem mesmo se assemelhar aos costumes pagãos. O Rabino Moshe Weiner, no Código Divino, parte 2, página 159, capítulo 5, tópicos 12 e 13, ele vai explicar o seguinte a respeito dos obeliscos, que é proibido estabelecer um pilar, como é chamado na Torá, que é uma estrutura, coluna ou pedra que está sendo designada para grupos de pessoas se reunirem para fins de seus cultos de adoração. Obviamente, é proibido erguer uma coluna cujo único propósito seja a adoração de ídolos, mas mesmo que o seu propósito seja apenas servir a Deus, é proibido. Isto aplica-se, quer se o construa o pilar e o estabeleça, quer se designe uma determinada pedra ou estrutura existente para ser usada como pilar, de acordo com o Rambam, Leis de Reis, capítulo 9, alahá número 2. Um pilar é proibido se for designado para localizar qualquer tipo de culto. Isto se aplica mesmo que também seja usado no serviço, seja para sacrificar um animal sobre ele, de acordo com Deuteronômio 16:22, interpretado de acordo com Sheva Mitzvot Gadol, Mitzvah negativa 41, ou para derramar libações sobre ele, como Jacó fez antes que os pilares fossem proibidos. Verifique aí Gênesis 28:18. Ou para queimar incenso sobre ele, ou curvar-se ao seu redor, ou ao lado dele, ou chamar as pessoas para orar ou pregar sermões sobre ele, ou usá-lo para qualquer outro propósito relacionado à adoração. Disto concluímos que é proibido conectar um pilar a qualquer aspecto do culto de adoração. Também é proibido designar uma pedra fixa especial para se curvar. Portanto, embora um não-judeu
possa curvar-se e prostrar-se diante de Deus em qualquer lugar decente. Verifique aí a parte 1 do tópico 656, em qualquer tipo de piso, incluindo piso de pedra, é proibido designar uma pedra específica, ladrilho, ou outro objeto fixo sobre o qual se curvar. O conceito essencial de um pilar proibido é que é proibido estabelecer um objeto para uso fixo e duradouro em oposição a ser marco temporário, como um monumento designado para culto comunitário, até mesmo para Deus. Isto se aplica quer seja um objeto natural, por exemplo, uma pedra, um toco de árvore ou um tronco, ou algo que é cinzelado, como a madeira ou pedra, objeto natural, por exemplo, uma pedra ou toco de árvore, moldado com argila, fundido como metal fundido, moldado como de couro batido, formado como de concreto ou plástico, ou montado a partir de múltiplas peças de qualquer tamanho, por exemplo, tijolos, pedras ou pedaços de madeira, ou mesmo se for um arranjo de múltiplos pilares em um local, por exemplo, como era feito nos tempos antigos, no local de Stonehenge. Este é o tipo de pilar que foi erguido por Jacó para designar um local de adoração comunitária a Deus, antes que os pilares se tornassem proibidos. Como diz Gênesis 28, 18 a 22, ele estabeleceu como um pilar, dizendo: esta pedra que coloquei como uma coluna se tornará uma casa de Deus. Uma razão para esta proibição é que um grupo de pessoas pode eventualmente vir e ver e honrar o próprio objeto como a pedra, ou pilar, ou lugar que eles designam como objeto ou local sagrado por meio de um estatuto religioso inovador. Além disso, alguns podem começar a adorar o próprio pilar. Apesar do fato de Jacó ter erguido uma coluna para servir a Deus, de acordo com Gênesis, quando a Torá foi dada no Monte Sinai, a construção de colunas para fins de qualquer tipo de adoração foi proibida por Deus, porque tornou-se detestável por Deus. Como diz Deuteronômio 16, 22, e não erguereis para vós uma coluna que o Eterno vosso Deus odeia. Os sábios explicaram que, embora esta prática fosse amada por Deus quando foi feita por sua causa por Jacó, mais tarde tornou-se odiosa para ele quando as tribos cananeias fizeram disto uma prática habitual para a sua adoração de ídolos. Um gentio que faça estátuas ou imagens de ídolos, seja para adoração ou decoração, ou que erga uma coluna para designar um local de adoração, não é passível de punição por um tribunal físico. No entanto, um tribunal de Noé, ou seja, um tribunal Beninoa, um tribunal das nações, deveria impedir que as pessoas se envolvessem nessas práticas, de acordo com o Rambam, Lei de Reis, capítulo 9, alahá número 2. E como nós vemos aqui, que foi citado o Rambam no Mishneh Torah, Lei de Reis, capítulo 9, alahá número 2, nós vamos conferir como consta no Lei de Reis, capítulo 9, alahá número 2. Um descendente de Noé que adora falsos deuses é responsável, desde que os adore de uma maneira como os adoradores daquela idolatria o praticam. Um descendente de Noé é condenado à pena capital por todo tipo de serviço estranho, ou seja, idolatria, que um tribunal judaico consideraria digno de pena capital um judeu. Contudo, um descendente de Noé não é condenado à morte por um tipo de serviço estranho, ou seja, de idolatria, que um tribunal judaico não consideraria digno de pena capital um judeu, como aquelas que são aplicadas somente açoites a um judeu. No entanto, mesmo que o descendente de Noé não seja executado por essas formas de adoração, ele está proibido de se envolver em todas elas. Não devemos permitir que erga um monumento, ou plantem uma áshera, ou façam imagens e coisas semelhantes, mesmo que seja apenas por uma questão de embelezamento. Daqui nós aprendemos e vemos realmente
que somos proibidos de erigir um monumento, ou seja, um pilar para a idolatria. O Maimônides ele cita explicitamente no texto este ponto. Mas vemos também por aqui o seguinte, que aquele tipo de transgressão que não levaria a pena capital um judeu, também não levaria a pena capital um não-judeu, apesar de ser considerado uma transgressão e ser proibida. Vamos ver então, de acordo com Sefer Hinuri 493, se esse tipo de transgressão levaria um judeu à pena capital. Vamos lá. Não erguer uma mitzvah de qualquer lugar, e sobre isso é afirmado em Deuteronômio 16:22, e não erguerá para ti o matzeva, que o eterno teu Deus odeia. O matzeva é um pilar, tá? E o Rambam, de bendita memória, escreveu no Mishneh Torah, Leis de Cultos Estrangeiros e Costume das Nações, capítulo 6, alahá número 6, que o conteúdo da matzevá que a Torá proibiu é uma estrutura alta de pedras ou de terra, como era costume dos adoradores de idolatria instruí-lo e reunir-se em torno dele para o seu mau serviço. E, portanto, a Escritura nos distanciou para que não devêssemos fazer isso, e até mesmo adorar a Deus, bendito seja Ele, sobre isso, a fim de distanciar e fazer esquecer toda a questão da idolatria entre os nossos olhos e nossos pensamentos. É como a razão pela qual escrevemos ao lado sobre o plantio de uma árvore no templo, de acordo com o Rambam, do Maimônides, de bendita memória, e a construção de um altar central não está inclusa nesta proibição. Como é afirmado explicitamente sobre isso, Deuteronômio 27, versículo 6, pedras inteiras construireis o altar. Em vez disso, é que não o fazemos em outros lugares. E esta proibição é praticada em todos os lugares, em todos os momentos, por homens e mulheres, e aquele que transgride e ergue uma matzevá, ou seja, um pilar com a intenção de adorá-la, até mesmo a Deus, bendito seja Ele, está sujeito então a açoites. Então nós vemos aqui que os judeus estariam sujeitos a açoites, de acordo, açoites são chicotadas, né? De acordo com a pena pela transgressão deste mandamento aqui, dessa proibição aqui. Então, logo, também, essa proibição não levaria um não-judeu, ou seja, um gentil, a morrer numa pena capital sobre isso. E somente os beninosos são condenados por tribunais às penas capitais, e não às penas de açoites. Pode até ser que o tribunal em si ele possa tomar uma instituição de açoites, mas isso não é dentro da jurisprudência das 7 leis algo obrigatório sobre esse ponto. No entanto, é proibido transgredir, mesmo não judeu, transgredir esse mandamento, porque ele está sujeito à pena pelas mãos dos céus. Ainda que o tribunal não fosse condenar ele a uma pena capital, ainda assim ele estaria sujeito à punição pelas mãos dos céus. A punição pelas mãos dos céus, sim, elas são sempre perpétuas, né? Ou seja, o que eu digo sempre perpétuas? São aplicáveis tanto naquela época quanto são aplicáveis na época de hoje. Então, caso a pessoa transgrida, é uma coisa grave que ela está praticando e é algo que realmente não levaria ela a se conectar com o Criador, fazendo o efeito contrário sobre isso. Então, devemos ter cuidado exatamente sobre isso. Alguns exemplos sobre como isso seria aplicado no dia a dia: não visitar uma pedra de Kaaba em Meca, na Arábia Saudita, como fazem os muçulmanos. Por exemplo, os muçulmanos acreditam que um meteorito muito grande que caiu do céu, ele é como se fosse uma pedra sagrada, Então, eles fazem peregrinação à cidade de Meca na Arábia Saudita, vão até aquela mesquita e circundam aquela pedra em alguns tipos de rituais. Esse tipo de prática é totalmente proibido pelas 7 leis universais e é considerado, sim, uma idolatria, tá bom? Não construir um local ou edifício para fins idólatras, ou seja, também nós somos proibidos, de acordo com essa ramificação, construir um templo para idolatria. Construir algum local ou nomear algum local que represente uma idolatria, ou que seja para as pessoas idólatras se reunirem em volta deles.
Então, nós devemos entender e também nos distanciar de toda essa prática aqui, tá bom? Então, continuando nosso estudo diário das 7 leis de hoje, nós estamos apresentando um novo tópico, é o tópico Aprendendo a Rezar. Daqui a gente vai falar sobre alguns quesitos sobre as preces, sobre as orações, e a gente vai estar falando e usando também como exemplo, como modelo, o Siddur Beninoa Brasil, 3ª edição, que já está disponível pelo site da Loja Beninoa, também pelo grupo online da Loja do Noa, ou então também pelo seu emissário local. Se você quer um Siddur Beninoa, é só chamar o seu emissário local e ele estará providenciando para você, tá bom? Para você poder comprar com ele. Então, gente, uma das perguntas que as pessoas fazem em relação às preces é: quando que eu devo fazer as minhas orações? Quando que é o momento de rezar a Deus? Quando que é o momento de eu falar com Deus? Quando é o momento de eu orar ao Criador? Bem, sempre que alguém tiver uma necessidade, essa necessidade, se ela for uma necessidade física, como saúde, dinheiro, filhos, etc., ou uma necessidade espiritual, como felicidade, superação de tentações, ela deve sempre orar a Deus sobre essas coisas. Orar para qualquer outra coisa e não orar de forma alguma mostra que uma pessoa depende de algo além de Deus para as suas necessidades. Isso seria, na verdade, a adoração de ídolos. É claro que não há garantia de que Deus dará exatamente aquilo que você pediu, mas você vai receber aquilo que você necessita, aquilo que você precisa. Como seres limitados, muitas vezes nós não sabemos realmente o que é melhor para nós. Além disso, Deus sempre ouve e responde às nossas orações. Não sabemos necessariamente como nem quando. Então daqui a gente aprende o seguinte: toda vez que você fazer suas preces, você vai fazer suas preces todo momento que você tiver necessidades. Bem, quando que o ser humano tem necessidades? Diariamente, né? Então por isso nós oramos diariamente. Diariamente nós precisamos ter saúde, diariamente nós precisamos da parnassá, do sustento, diariamente nós precisamos rezar pelos nossos amigos, orar pelos nossos amigos, pela nossa família, pelos nossos vizinhos. Diariamente nós precisamos ter força para vencer as nossas tentações, né? A nossa má inclinação, o Yetzer Hará, né? Uma inclinação. Então, diariamente nós temos a necessidade de falar com o Criador. Então, esse é um ponto importante. Quando que você vai fazer suas preces? Diariamente. Diariamente você tem esse ponto. A que hora você escolhe, ou que momento que você escolhe, isso já é uma abordagem para os nossos próximos programas, tá bom? Vamos estar falando sobre esses pontos futuramente também. Нет, нет никого, кроме него одного.